Fala galera, beleza? Aqui professor Magno. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre semelhança de triângulos, conceitos, semelhança de triângulos, alguns pontos importantes desse conteúdo, ok? Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui neste canal, se inscreve aí porque toda semana tem vídeo novo com muito conteúdo bacana, de uma forma diferenciada aí na matemática, para você aprender sempre mais. Então se inscreve aí, já deixa a sua curtida, compartilha com seus amigos e vamos que vamos sempre aprender mais, ok? Então vamos lá. Semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando os lados correspondentes têm medida de comprimento proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes. Então, o que isso aqui quer dizer, pessoal? Se nós temos dois triângulos, para que eles sejam semelhantes, não estou dizendo, não estamos falando aqui de triângulos iguais, de mesma medida, os lados e os ângulos, não. Nós estamos falando aqui de triângulos semelhantes. Para que dois triângulos sejam semelhantes, primeiramente, os três ângulos de cada um, tem que ter medidas, tem que ter a mesma medida, os ângulos correspondentes. Então, esse ângulo aqui de cima tem que ter a mesma medida desse, esse ângulo aqui de baixo tem que ter a mesma medida desse, e esse outro ângulo aqui tem que ter a mesma medida desse. Então, esse é o primeiro ponto para que eles sejam semelhantes. E os lados? Os lados, eles têm que ser proporcionais, ok? Então, esse lado aqui, tem esse Bzinho aqui, ele tem que ser proporcional, esse lado aqui, ó, esse lado tem que ser proporcional a esse lado aqui, assim como essa base tem que ser proporcional a essa outra base, e assim como esse outro lado A aqui tem que ser proporcional a esse lado D aqui, ok? Então, essas são as duas condições. Os ângulos correspondentes têm que ter a mesma medida, tem que ser congruentes, e os lados correspondentes devem ser proporcionais. Essas são as condições para que os dois triângulos sejam semelhantes, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. Observe que nesse triângulo aqui, nessa situação, nós temos dois triângulos, um menor e um pouco maior. O que eu quero que vocês já visualizem aqui, pessoal, é o seguinte, é que os dois triângulos têm as medidas dos ângulos iguais. Os lados correspondentes têm os ângulos correspondentes são iguais. Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Aqui é 56,31, aqui também 56,31. Aqui 33,69 e aqui também 33,69. Aí você me pergunta, professor, mas os triângulos, eles têm tamanhos diferentes. Como que eles podem ter ângulos de mesma medida, ângulos correspondentes de mesma medida? Simples. Os lados são proporcionais. Por exemplo, um ângulo de 90 graus, ele sempre será um ângulo de 90 graus se nós tivermos aqui essa altura e essa base perpendicular a essa altura. Se o triângulo for maior do que ele, independente dessa altura e dessa base perpendicular a essa altura, se tivéssemos um terceiro triângulo aqui com uma altura maior e uma base perpendicular a essa altura maior também do que esse segundo triângulo e do que esse primeiro, o ângulo sempre seria 90 graus. 90 graus sempre será 90 graus. Independente aqui do tamanho da altura e desse ponto aqui que é perpendicular, esse lado aqui perpendicular a essa altura. Independente do tamanho, do comprimento deles, vai ser sempre 90 graus aqui embaixo, ok? Nesses triângulos, Então, se nós tivéssemos outro triângulo maior, aqui também continuaria sendo 90 graus. Então, não é porque os triângulos têm medidas de tamanho diferente que eles necessariamente não podem ser semelhantes. Podem sim, se os lados forem proporcionais.
ok? Se os lados forem proporcionais, os três ângulos terão a mesma medida, como é aqui o caso. Os três ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, para a gente ter mais uma noção aqui, o que a gente vai fazer? Observe essa altura aqui do triângulo menor. Mede 2. A altura do triângulo maior mede 4. A base do triângulo menor mede 3. E a base do triângulo maior mede 6. Então, observe que esses valores aqui, eles são proporcionais. A altura proporcional a essa altura, essa base proporcional a essa base. Como que a gente faz para saber se esses valores realmente são proporcionais? A gente pode montar uma proporção seguindo essa ordem aqui, ó. Vamos começar do menor para o maior. A altura do menor, 2. Então, 2 está para a altura do maior aqui, que é 4. Assim como a base do menor aqui é 3, está para a base do maior aqui, que é 6. Então, observe aqui que nós temos uma proporção, ok? E esses numeradores aqui, eles são referentes ao triângulo menor, que é o 2 e o 3. E aqui embaixo, os números que aparecem aqui embaixo, são referentes ao triângulo maior. Essa primeira fração aqui indica o quê? As alturas, né? Essa altura está para essa outra altura, assim como essa base está para essa base maior. Temos que seguir essa ordem aqui, viu, pessoal? Para a verificação da proporcionalidade. Então, veja aqui, ó. Como é que a gente vai saber que são proporcionais? Se a gente fizer aqui, ó, 2 vezes 6 é igual a 12. E o 4 vezes 3 também é igual a 12. Então, nós temos 12 igual a 12. Então, realmente, os lados são proporcionais. Então, não importa o tamanho do triângulo, se os lados são proporcionais, os lados, né, os três lados são proporcionais, as três medidas, né, dos três valores dos ângulos correspondentes também terão a mesma medida. Aqui, como você pode observar, né, esse triângulo é maior do que esse e ele tem a mesma medida dos ângulos, porque os lados são proporcionais. Então, a gente pode dizer o quê? Que esses dois triângulos eles são semelhantes, ok? Eles são semelhantes. Se aqui tivesse dado dois valores diferentes, eles não seriam semelhantes, ok? Então, temos aí o primeiro exemplo mostrando uma situação em que, independente do tamanho do triângulo, ele já tem os três ângulos iguais, porque os lados são proporcionais. Então, esses triângulos são, sim, semelhantes. Então, nós temos um exemplo aqui que diz o seguinte: verifique se os triângulos abaixo são semelhantes. Então, nós temos aqui uma situação o seguinte: esse lado aqui medindo 3, esse lado aqui também medindo 3, esse lado aqui medindo 4 e esse lado aqui medindo 3. Então, o que a gente pode observar aqui? Como é que a gente vai saber se esses dois triângulos são semelhantes? Você pode me dizer, pessoa, não são semelhantes porque a medida dos lados correspondentes, elas não são iguais. Não é por esse motivo, tá? Aqui 3, aqui 3, aqui 4 e aqui 3. Não. Nós estamos falando de triângulos congruentes, tá? Triângulos congruentes, né, iguais, no caso assim, de medidas iguais, aí sim eles teriam que ter todas as medidas iguais, né? As medidas dos lados correspondentes teriam que ter a mesma medida. Aqui teria que ser 4, 4 e aqui 3, 3. Altura 3, base 4, base 4. Mas nós não estamos falando aqui de triângulos congruentes, e sim semelhantes. Então, para que eles sejam semelhantes, não é porque somente, né, que os lados, né, não são iguais. Né, não tem os lados correspondentes não têm a mesma medida. Até porque nos triângulos semelhantes isso não precisa acontecer. Eles bastam ser proporcionais, assim como a gente viu no exemplo anterior. Então, o que a gente vai fazer para realmente saber se os dois triângulos, né, são semelhantes? A outra condição, né, é ver se os ângulos correspondentes
tem a mesma medida. Então, já estou verificando aqui, descobrindo aqui mais um ângulo. Vou descobrir aqui o terceiro, ó, medindo aqui. Pronto. Já que a gente organiza, vamos começar aqui também. Olha aqui mais um ângulo. Aqui a gente consegue descobrir o de 90 graus. E aqui a gente vai descobrir o terceiro lá. Aqui, pronto. Vamos só organizar aqui. Observe aqui, pessoal. Aqui nós temos um de 90 graus. Aqui também 90 graus. Mas aqui é 53,13. E aqui deu 45 graus. Aqui 36,87. E aqui 45. Então, aqui realmente tem que ser 45, 45, 90, né? Porque tem que ser 180 graus a soma. Aqui também vai dar também a mesma coisa, 180 graus. O que nós temos que observar aqui é se os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Só acontece para o 90, né? 90 graus sim. Mas aqui é 45 e aqui é 36,87, aqui é 45 e aqui é 53,13. Então, já vimos de cara aqui que esses dois triângulos já não são semelhantes. Porque das condições fundamentais é que os ângulos correspondentes tivessem a mesma medida, já não é. E uma outra verificação que podemos fazer é a seguinte. Os lados, né, aqui nós temos o lado altura 3 do maior, 3, está para a altura do menor, que também é 3, assim como a base desse, né, nós temos a base, a altura do maior para a altura do menor, está aqui, 3 para 3, e a base do maior, 4, para a base do maior, 3. Se a gente multiplicar dessa forma, né, meios por extremos, vou explicar aqui em cruz, né, vamos ter o quê? 3 vezes 3 igual a 9, e 3 vezes 4 igual a 12. 9 é igual a 12? Não, 9 é diferente de 12. 9 é diferente de 12. Então, a gente já consegue observar pelos dois casos, né, as duas condições. Os ângulos correspondentes não têm a mesma medida nos dois triângulos e os lados correspondentes também não são proporcionais. Então, não podemos dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Na verdade, esses dois triângulos não são semelhantes. Okay? Então, a gente já verificou os dois motivos, que eles não podem ser chamados de semelhante. Vamos continuar. Continuando aqui, pessoal, vamos entender um pouco sobre quando a gente fala em propriedade fundamental da semelhança. Nós temos o seguinte: se traçarmos um segmento de reta paralelo a qualquer um dos lados do triângulo e ficar determinado outro triângulo, então este será semelhante ao primeiro. Então, o que esse teorema quer dizer? Que se traçarmos um segmento de reta paralela a qualquer um dos triângulos e ficar determinado outro triângulo, então este será semelhante ao primeiro. O que esse teorema quer dizer? Observe aqui, ó. Nós temos uma situação em que temos um triângulo maior e temos um triângulo menor aqui. Esse triângulo menor ele foi formado por este segmento aqui, que é a base do triângulo menor, que ela é paralela à base do triângulo maior. Então, se isso acontece em um triângulo, ou seja, se é traçado um segmento que é paralelo a um dos três lados do triângulo, nesse caso aqui ele é paralelo à base. Então, esse segmento aqui, ele é paralelo à base. E é formado um outro triângulo, ou seja, um triângulo novo, nesse caso aqui um triângulo menor. O teorema diz o quê? O teorema fundamental da semelhança, que o quê? Que esse triângulo menor, ele é semelhante ao triângulo maior. Ou seja, os ângulos correspondentes têm a mesma medida e os lados correspondentes são proporcionais. Então, é isso que o teorema diz.
tracei um segmento aqui, ele é paralelo à base, nesse caso aqui desse primeiro triângulo. Esse novo triângulo menorzinho, ele vai ser semelhante ao triângulozão maior. Nesse segundo exemplo, nós temos aqui que foi traçado um segmento aqui, que ele é paralelo a esse lado aqui do triângulo maior. Então, se foi traçado um segmento aqui, que é paralelo a esse lado do triângulo maior, então podemos dizer que esse triângulo menor é semelhante ao triângulo maior. Então, independente de como é traçado o segmento, basta que ele seja paralelo a um dos três lados do triângulo. Tá? Então, temos aqui uma situação que a gente tem a propriedade fundamental da semelhança. Se traçarmos um segmento, né, paralelo a qualquer um dos lados, ficar determinado outro triângulo, este será semelhante ao primeiro. Então, nós temos aqui um exemplo, que a gente vai já resolver, que diz o seguinte: calcule os valores de x e y nesta figura, sabendo que HI, ou seja, essa base HI aqui, essa base 9, ela é paralela ao CF. O CF é esse Y aqui, tá? Então, já está dizendo o quê? Que essa base 9 já é paralela a essa base Y. Então, a base do triângulozinho menor, que é esse aqui, já é paralelo à base do triângulo maior. Então, se ela já é paralela à base do triângulo maior, a gente já sabe que esses dois triângulos já são semelhantes. Para ele, o que a gente tem que ver aqui? Calcular x e y. Então, para que os lados sejam de fato proporcionais, quanto tem que ser x e y? Então, é essa a pergunta. E esses dois lados paralelos aqui é referente, pessoal, ao segundo exemplo, tá? Esse JK paralelo ao MN é o segundo exemplo aqui que a gente vai ver depois, tá? Então, na letra A, esse HI já é paralelo ao CF. Então, a gente já sabe que esses dois triângulos aqui, o triângulo maior e o triângulo menor, são semelhantes. Como é que a gente vai verificar os valores de x e y para que, de fato, os lados sejam proporcionais? Da seguinte forma. Observamos o quê? Que nesse triângulo menor, temos aqui um valor de x. E no triângulo maior, o lado correspondente é esse aqui, ó. Então, nós temos aqui x, que é no triângulo menor, e no mesmo lado, o maior aqui, ó, além do x, ainda tem o 3. Então, esses dois lados aqui, para a gente estabelecer uma relação entre eles, tem que fazermos o seguinte, ó. X está para x mais 3. O que eu estou querendo dizer aqui? Para x mais 3. Assim como 15, que é do triângulo menor, está para o triângulo maior, que é isso aqui tudo. 15 mais 5. 15. Só que 15 mais 5 é quanto? 20. Então, o que é isso aqui, pessoal? Que proporção é essa? Esse x, ele é referente ao triângulo menor. Só que no mesmo lado do triângulo maior, além desse x, também tem um 3. Então, x, que é do triângulo menor, está para x mais 3. Então, esse lado menor está para o lado maior, assim como o lado menor 15 está para o lado maior, que é 15 mais 5, 20. Então, é isso. O lado menor x está para o lado maior, x mais 3, assim como o lado menor 15 está para o lado maior, 15 mais 5, que é 20. Então, feita essa proporção, o que a gente faz? Multiplica. Então, vai ficar como isso aqui? 20 vezes x, 20x, igual 15 vezes x, 15x, 15 vezes 3 mais 45, 15 vezes 3, 45, então 20x igual, esse 15x aqui está positivo, vou trazer ele para o primeiro membro negativo, então vai ficar menos 15x igual a 45. 20x menos 15x vai ser 5x,
Então, nós temos 5x igual a 45. Nós temos que x é igual a 45 dividido por 5. Finalizando aqui, nós encontramos que x igual a 9. Então, o valor desse x aqui tem que ser 9 para que essa proporção aqui seja verdadeira, ok? Então, vamos... E o y, professor? Como é que a gente vai fazer aqui para encontrar o valor do y? Então, vamos lá. Vamos trazer aqui para o lado, para ficar melhor. Vamos encontrar aqui o y. Vamos observar inicialmente que esse 9, ele é a base do triângulo menor. E a base do triângulo maior é y. Então, vamos começar aqui. 9, a base menor, 9, está para a base maior y, assim como o lado menor 15, podemos usar também essa mesma medida, né? 9 é a base menor, está para a base maior y, assim como 15, que é o lado menor, está para o lado maior, 15 mais 5, 20. Então, só explicando essa proporção. Base menor está para a base maior, assim como esse lado 15 menor está para o lado maior, 15 mais 5, que é 20. Então, multiplicando aqui, teremos 15 vezes y, 15y, e 20 vezes 9 teremos 180. Então, y é igual a 180 dividido por 15. Então, nós temos que y é igual a 12. Então, nós encontramos os dois valores, x e y. X igual a 9 e y igual a 12. Então, esse x aqui tem que ser 9 e esse y aqui tem que ser 12 para que esses lados sejam, de fato, proporcionais. Os triângulos já são semelhantes. O que a gente precisava saber os valores de x e y para identificar aí quais valores teriam que ser, né? X e y, no caso aqui 9 e 12, para que o triângulo tenha lados proporcionais, os triângulos sejam semelhantes. Ok? Então vamos aqui a mais um exemplo. A gente vai fazer de forma bem semelhante à letra A, só para a gente fixar melhor essa parte aqui. Diz assim, nós temos aqui dois triângulos da mesma forma, o que muda aqui é a posição, tá? Nós temos um lado menor x e um lado maior x mais 7. Então, o que a gente já pode estar escrevendo aqui? X está para x mais 7. Porque x é o lado menor desse triângulo aqui e o lado maior, também correspondente, né, é x mais 7. Corresponde ao mesmo lado que está o x. X menor para o lado maior, x mais 7. Assim como o menor aqui, 16, o menor 16 está para o lado maior, que é 16 mais 4, 20. Então, fizemos essa proporção. Lado menor x para o lado maior x mais 7, assim como o lado menor 16 para o lado maior 16 mais 4, 20. Multiplicando aqui, dessa forma, meio por extremos, temos aqui uma proporção, vamos identificar. 20 vezes x, 20x. 16 vezes x, não é igual, né? 16 vezes x, 16x. Mais 16 vezes 7 vai ser 112, certo? 16 vezes 7, 112. Esse 16x está positivo, vou trazer ele para o primeiro membro negativo, então vai ficar 20x menos 16x, tudo isso igual a 112. 20x menos 16x vai ser 4x, 20 menos 16, 4, igual a 112. Então, nós temos aí que x vai ser igual a 112 dividido por 4. Então, nós temos aí que x é 112 dividido por 4, então temos que x igual a 28. Então, esse valorzinho de x tem que ser 28.
No y, o mesmo raciocínio. Y base menor. Então vamos colocar aqui, ó, y base menor está para a base do triângulo maior, que é 10. Assim como vamos escolher um lado. Podemos escolher esse mesmo lado aqui. Já que y, triângulo menor, e 10, base do triângulo maior, então temos que começar aqui de novo pelo triângulo menor. 16 está para o lado maior. 16 mais 4, 20. Multiplicando aqui, pessoal, vamos ter o quê? Multiplicando aqui cruzado, meios por extremos. 20 vezes y, 20y, igual, né, a 10 vezes 16 vai ser 160. Y vai ser igual a 160 dividido por 20. 160 dividido por 20. Então, nosso y vai ser igual a 8. Então, nós temos aí x igual a 28 e y igual a 8. Esses são os dois valores de x e y aqui para que os lados, né, desses dois triângulos sejam proporcionais. O x tem que ser 28 e o y tem que ser 8. Então, com esses dois lados, essas duas bases, de acordo com o enunciado da questão, são paralelas, então os dois triângulos já são semelhantes. O que a gente precisa saber é quais valores x e y tem que ter para que os lados sejam proporcionais. Então a gente encontrou que x é igual a 28 e que o y é igual a 8. E a nossa aula foi essa, pessoal. Novamente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana vídeo novo com muito conteúdo bacana, explicando muita coisa legal para vocês sempre aprender mais. Então se inscreve aí, deixa a sua curtida, compartilha aí com seus amigos e vamos que vamos sempre rumo a sempre saber mais e aprender mais matemática, ok? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Se inscreve aí e valeu!